Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula de português, hoje na página 55 da apostila. Nós vamos escrever nos conjuntos de linhas, né? Igual a um caderno de caligrafia, né? Porque nós estamos o quê? Treinando o traçado da letra cursiva. Para isso, nós utilizaremos essas linhas, que são iguais às linhas de um caderno de caligrafia. Então, o que vocês vão escrever nessas linhas? Vocês vão copiar esse trecho do texto do relato científico, tá? O que acontece, o saco plástico balão sobe e por que acontece, tá? Respeitando o quê? O limite das linhas, não escrever a letra em qualquer linha, tá? Continuem com o traçado bem feito da letra cursiva, tá? Essa é a atividade da página 55. Agora, na página 56, nós vamos aprender sobre hora de consultar a enciclopédia. Alguém já ouviu falar nesse nome? Enciclopédia? Vocês conhecem o que é uma enciclopédia? Enciclopédia, segundo ano, é um conjunto de livros, tá? Que reúne informações sobre vários temas e elas são organizados por nomes e sempre em ordem alfabética, tá? Então, por exemplo, se for sobre animais, então vai ter o título, animais, o primeiro animal que começa com a letra A, depois o outro com a letra B, e assim sucessivamente. Então, a enciclopédia é uma obra que reúne informações sobre vários temas e são organizados em nomes e sempre em ordem alfabética. Você já folheou uma enciclopédia impressa? Uma enciclopédia, assim, em formato de livro? Você já pesquisou em uma enciclopédia digital? Sim ou não? Aqui nós temos a foto, volumes de enciclopédia impressa, né, que são em formato de livros. E aqui, minha primeira enciclopédia. Olhem só que legal. Agora vamos trocar ideias? Vocês se lembram que no módulo anterior de português, vocês leram um conto sobre a onça e o bode, certo? Vocês se lembram? Agora veja essa foto que mostra o quanto a onça é um animal bonito e forte. O que você sabe sobre as onças? Eles são animais ferozes, eles são parecidos com gatos, só que em tamanho maior. Eles são carnívoros. O que você sabe sobre as onças? Não precisa escrever nada, é só trocar ideias, tá bom? Você já viu alguma onça ao vivo? Você já esteve em um zoológico? Ou você já esteve no Pantanal? Ou em uma fazenda? Em algum lugar que você viu uma onça mais ou menos de perto? Ao vivo? Onde você viu? Se você tivesse de pesquisar sobre as onças, onde você buscaria informações? Em livros, na internet? Onde você buscaria informações? Como se chama o texto da enciclopédia que traz informações sobre determinado assunto? Vocês sabem? Segundo ano, o nome do texto da enciclopédia que traz informações sobre um determinado assunto,
Por exemplo, se esse texto aqui, que nós estivéssemos lendo, essas informações aqui dessa página 57 da apostila, fosse parte de uma enciclopédia, então aqui está falando sobre o quê? Sobre a onça. Na enciclopédia, esse tipo de informação é chamado de verbete. Verbete. Mas nós vamos estudar mais sobre isso, tá bom? Agora, vamos fazer a leitura sobre a onça. Vamos ter mais informações sobre a onça. Vamos lá? A onça faz parte da família dos felinos, que é a mesma dos gatos. Ela se destaca por ser o maior felino de toda a América. Seu nome científico é Panthera onca e é encontrada principalmente na floresta equatorial amazônica. O que é uma floresta equatorial? É um tipo de floresta de regiões quentes e úmidas, né? Então, ela é encontrada numa região de floresta que tem como o clima quente e úmido. A onça também é chamada de canguçu, jaguar, jaguaretê ou onça pintada, certo? Sua aparência é muito semelhante à do leopardo, mas a onça é maior e suas pintas pretas também são maiores. Ela mede, olhem só, entre 1,50 m e 1,80 m, sem contar a cauda. Para vocês terem uma ideia, essa medida aí é da altura de uma pessoa adulta. Então, vejam só o comprimento da onça. Ela tem o comprimento comparado com a altura de um adulto, sem contar a cauda. E os machos pesam de 100 a 160 quilos. E as fêmeas costumam ser um pouco menores. A onça tem cabeça grande e pernas fortes. Sua pelagem varia do amarelo claro ao amarelo acastanhado. Caça sozinha à noite e é ótima saltadora e nadadora. Alimenta-se de queixadas, de capivaras e de grandes variedades de mamíferos de médio e de grande porte, como veados, aves, jacarés, répteis e peixes. Queixadas é uma espécie de animal mamífero, tá? E a capivara é um roedor que vive na água e na terra. Sua gestação, quer dizer, a gravidez de uma onça, dura por volta de 100 dias. Costumam nascer de 1 a 4 filhotes, que ficam com a mãe por até 2 anos. A onça fica adulta com 3 ou 4 anos de idade. Antigamente, as onças viviam nas florestas que se estendiam do sul dos Estados Unidos até a Argentina, mas atualmente são pouco numerosas, sendo encontradas em áreas muito menores. Algumas florestas foram destruídas e há muito menos lugares nos quais consigam viver. Além disso, elas são caçadoras por esporte ou por causa da sua pele. Olha só que tristeza. Então, muitos caçadores caçam a onça simplesmente por esporte, por querer caçar ou para retirar a sua pele. No Brasil, a caça a animais silvestres, animais que vivem na selva, é proibida por lei. Muitas vezes elas são perseguidas por pecuaristas, que são aqueles que criam gado, porque elas atacam o gado, os bois, as vacas e os bezerros. Por que a onça ataca? Porque ela é um animal carnívoro, ela se alimenta de carne. E se na região onde ela vive existem gado, criação de gado, ela acaba caçando um desses animais, vacas, bois, bezerros, e comendo. E os pecuaristas, que são os donos desses gados, acabam caçando as onças
porque não querem ter parte de seu rebanho consumido por elas, né? Então, esse texto foi retirado da Britannia Escola, que é uma enciclopédia digital. Olhem só que legal! Então, agora nós vamos responder algumas questões sobre o texto que nós acabamos de ler, que pertence a uma enciclopédia, só que ela não é uma enciclopédia impressa em formato de livro, no papel. Ela é uma enciclopédia digital que está disponível na internet, nesse site aqui, escola.britanica.com.br/artigo, né? E o acesso foi feito em 19 de dezembro de 2019. Então, segundo ano, qual é o nome da enciclopédia? O nome da enciclopédia é Britânica Escola. Muito bem. Qual é o título do verbete? Qual é o título que dá nome ao texto? Qual é o título? Onça. E ele está aqui também, ó, no finalzinho, ó. Esse aqui é o título. Onça. Certo? Agora vocês vão responder oralmente, porque algumas palavras e expressões estão destacadas de azul no verbete apresentado. Por que será que estas palavras estão escritas na cor azul? Então, assim, como esse texto aqui, ele faz parte de uma enciclopédia digital, de uma enciclopédia que pode ser consultada através da internet. Então, eu consultei aqui, por exemplo, a página da Enciclopédia Britânica Escola, certo? Abri aqui a página e daí encontrei o verbete onça. Estou lendo, certo? Apareceu a primeira palavra aqui escrita com a cor azul. Se eu estou lendo na internet esse texto, se eu clicar nessa palavra azul, o que vai acontecer? Ela vai abrir uma nova página onde essa palavra gatos pertencerá a um outro texto que estará falando sobre os gatos. Então, essas palavras de um texto que nós encontramos na internet, toda vez que vocês encontrarem um texto, que vocês estiverem lendo um texto na internet e aparecerem algumas palavras escritas na cor azul, significa que elas são chamadas de hiperlink. O que é um hiperlink? O hiperlink é uma palavra que faz uma hiperligação. Ela faz referência a um outro texto que também está disponível na internet. Ela pertence a um outro texto. Então, se eu clicar em leopardo, eu vou para um texto que está falando sobre leopardo. Se eu clicar em capivaras, em mamíferos, aves, jacarés, répteis e peixes, todas essas palavras são chamadas de hiperlinks. Por quê? Elas pertencem a um outro texto que também está disponível na internet. Então, elas fazem uma hiperligação a um outro texto. Agora, já essas palavras que estão, por exemplo, floresta equatorial, ela está escrita na cor azul, mas ela está pintada com a cor amarela. Capivaras também. Queixadas. Gestação, silvestres e pecuaristas significam que são palavras que pertencem ao nosso vocabulário, ao nosso glossário e onde estão escritas o que elas significam, tá? Percebam a diferença. Então, por que as palavras estão escritas na cor azul? Porque elas são hiperlink. Elas são hiperlinks. Elas estão fazendo uma hiperligação a um texto
da internet que trata desse assunto. Agora na página 60, exercício 5. Responda oralmente. O que é o nome científico de uma espécie de planta ou animal? Ou melhor, número 4. Número 4. Diga para os colegas e o professor, se você clicar no hiperlink gatos do verbete, o que espera encontrar? Verbete é o nosso texto onça que está disponível na enciclopédia digital, certo? Muito bem. Lá aparece o hiperlink gatos. Se eu clicar nessa palavra aqui, lá no texto que está disponível na internet, o que vai acontecer? Vai abrir uma nova página, onde nós encontraremos informações específicas sobre quem? Sobre os gatos. Número 5. Responda oralmente. O que é o nome científico de uma espécie de planta ou de animal? Vocês sabem? Nome científico é o nome dado pelos cientistas. Os cientistas estudaram sobre aquela espécie de planta ou sobre aquela espécie de animal, tá? E eles nomearam, deram um nome científico para aquele animal ou para aquela planta. Número 6. Qual é o nome científico da onça? Olhem lá no verbete. Seu nome científico é Panthera onca. Escrevam lá. Releia o verbete para responder a essas perguntas. Então, vocês vão voltar lá no verbete, que é o texto que faz parte de uma enciclopédia digital, e vocês vão responder a primeira pergunta. Quais são os outros nomes da onça? Procurem lá quais nomes também são designados à onça. Quais outras formas que as pessoas usam, quais os outros nomes que as pessoas usam para se referir à onça? E na letrinha B, vocês vão marcar com um X nas informações corretas sobre as onças. As onças caçam animais e são caçadas pelos homens. Os machos e as fêmeas têm o mesmo peso. As onças saltam e nadam. As onças caçam sozinhas à noite. Elas medem entre 1,5 m e 1,80 m. Os machos pesam de 100 a 160 quilos. As onças alimentam-se de vegetais. E os filhotes da onça ficam com a mãe até os 4 anos de idade. Vocês vão marcar um X em todas as frases que são verdadeiras, ok?